Alice tinha apenas 24 anos, mas suas mãos pareciam de uma mulher de 60. Acordava antes do sol e dormia depois da meia-noite, trabalhando como escrava para a madrasta que a odiava e o pai que fingia não ver. Antônia controlava cada minuto da sua vida, escondia seus documentos e a mantinha presa naquela fazenda no interior como uma prisioneira sem grades. Mas tudo mudou no dia em que o filho milionário dos patrões voltou para casa e viu o que ninguém mais queria enxergar. O que ele não esperava era se apaixonar pela moça de olhos tristes. E o que Antônia não esperava era perder o controle que tinha construído durante anos. Esta é a história de como um amor improvável libertou uma Cinderela moderna, mas não sem antes expor segredos sombrios que poderiam destruir tudo. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Alice acordou antes do sol nascer, como sempre. O despertador nem tinha tocado quando ouviu os passos pesados da madrasta descendo as escadas de madeira da casa dos caseiros. Seu coração já apertou. Ela conhecia aquele som. Significava que o dia seria ainda mais difícil. Alice, levanta agora! A voz de Antônia cortou o silêncio da madrugada como uma lâmina. Tem trabalho esperando, e você aí dormindo como uma princesa. A jovem de 24 anos levantou da cama estreita. Seu corpo doía dos afazeres do dia anterior. Há anos vivia assim, desde que seu pai, Pedro, se casara com aquela mulher. A princípio, Antônia fingia ser gentil, mas bastou o casamento se consolidar para mostrar quem realmente era. E o pior, seu pai nunca fazia nada. Pedro simplesmente baixava a cabeça e deixava a esposa mandar em tudo. Bom dia, dona Antônia, Alice murmurou ao chegar na cozinha, encontrando a madrasta com uma lista enorme na mão. Bom dia nada. Você sabe que horas são? 5:30 da manhã e eu já estou acordada há 30 minutos. Antônia jogou a lista sobre a mesa. O senhor Gustavo ligou ontem à noite. Ele vem na sexta-feira. Alice sentiu um arrepio. Gustavo Castro, o filho dos patrões. Ela se lembrava vagamente dele da infância, quando tinha uns 9 ou 10 anos, e ele vinha com o pai na fazenda. Brincavam juntos às vezes. Ele era gentil. Mas isso foi há tanto tempo que parecia outra vida. E sabe o que isso significa? Antônia continuou, sua voz subindo. Significa que esta fazenda precisa estar impecável. A casa grande, o jardim, os estábulos, tudo. E quem vai fazer isso? Alice engoliu seco. Sabia exatamente quem ia fazer. A mesma pessoa que sempre fazia tudo. Você vai limpar cada canto desta propriedade. Cada janela, cada telha, cada degrau daquelas escadas. E não quero reclamação. Antônia aproximou o rosto do dela, seus olhos cheios de malícia. Se o patrão chegar aqui e encontrar um grão de poeira, você vai me pagar caro. Entendeu? Sim, senhora, Alice respondeu baixinho. Pedro entrou na cozinha naquele momento, evitando o olhar da filha. Bom dia, disse ele pegando uma xícara de café. Pedro, você ouviu? Antônia virou para o marido. O senhor Gustavo vem na sexta. Precisamos de tudo perfeito. Sim, sim, ele murmurou sentando à mesa. Alice vai dar conta. A jovem sentiu uma pontada no peito. Nenhum bom dia, filha. Nenhum. Você está bem? Nada. Seu próprio pai a tratava como mais uma ferramenta da fazenda. Os próximos 3 dias foram um pesadelo. Alice acordava antes do amanhecer e só parava quando a noite já estava alta. Limpou cada cômodo da casa grande dos Castro, uma mansão antiga com 3 andares, 12 quartos e salões enormes. Lavou todas as janelas, varreu todos os terraços, encerrou todos os pisos de madeira. Suas mãos ficaram vermelhas e rachadas. Suas costas doíam tanto que ela mal conseguia se endireitar. Antônia não dava trégua. A cada hora surgia com mais uma tarefa. Esqueceu de limpar atrás dos móveis, ou esse jardim está uma vergonha, ou as escadas da entrada estão manchadas, passa o pano de novo. Na quinta à noite, Alice estava exausta. Enquanto limpava a cozinha da casa grande, suas pernas tremiam. Foi quando viu algo que chamou sua atenção. Antônia tinha vindo mais cedo buscar algo e esquecera uma pequena caixa de sapatos aberta sobre o balcão.
Alice olhou ao redor. Estava sozinha. Aproximou-se e viu um caderno velho dentro da caixa, junto com envelopes e recibos. Curiosa, abriu o caderno. Eram anotações com valores. Mantimentos, R$ 300, dizia uma linha. Mas Alice sabia que os mantimentos do mês custavam muito menos. Havia dezenas de anotações assim, com valores inflados. Seu coração acelerou. Será que... O que você está fazendo? A voz de Antônia explodiu atrás dela. Alice deixou o caderno cair. Eu só estava... Antônia arrancou a caixa das mãos dela, bisbilhotando o que não deve. Seus olhos brilhavam perigosos. Você não aprende, não é? Sempre enfiando o nariz onde não é chamada. Desculpa, eu não queria... Alice recuou. Vai terminar essas escadas da entrada agora, e não quero você dormindo enquanto não estiver tudo perfeito. Antônia empurrou a jovem em direção à porta. Vai! Alice saiu correndo, o coração disparado. O que era aquele caderno? Por que Antônia ficou tão nervosa? Já passava das 9 da noite de sexta, quando Alice ainda estava nas escadas da entrada, esfregando os degraus de pedra pela terceira vez. Seus braços doíam, ela mal conseguia segurar o pano. Foi então que ouviu o som de um motor potente se aproximando pela estrada de terra. Um carro preto e reluzente surgiu pela entrada da fazenda. Mesmo na penumbra do entardecer, Alice podia ver que era um veículo de luxo, desses que ela só via em revistas. O carro parou em frente à casa grande e um homem alto desceu. Gustavo Castro tinha 30 anos agora, mas Alice reconheceu os olhos gentis imediatamente. Ele vestia roupas caras, mas confortáveis, e tinha aquele ar de quem nasceu com privilégios, mas não perdeu a humanidade. Boa noite, ele disse, sorrindo para ela. Seus olhos pousaram na jovem ajoelhada nas escadas, e algo passou por seu rosto. Surpresa, reconhecimento, preocupação. Boa noite, senhor. Alice respondeu, tentando se levantar rapidamente, mas suas pernas falharam e ela quase tropeçou. Cuidado! Gustavo deu um passo à frente, estendendo a mão. Senhor Gustavo! A voz estridente de Antônia cortou o momento. Ela e Pedro saíram correndo da casa dos caseiros. Que alegria! Como o senhor cresceu! Está tão bonito, seja bem-vindo! Antônia praticamente empurrou Alice para o lado, posicionando-se entre ela e Gustavo. Pedro apertou a mão do patrão, sorrindo nervoso. Obrigado, Pedro, dona Antônia, Gustavo disse, mas seus olhos continuavam voltando para Alice. A fazenda está linda. Preparamos tudo com muito carinho, Antônia tagarelava. Vamos entrar? Deve estar cansado da viagem. Preparei um jantar especial. Enquanto levavam Gustavo para dentro, Alice ficou ali nas escadas, o pano ainda na mão. Por um momento, seus olhos encontraram os dele mais uma vez, e naquele segundo, Alice sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Gustavo não conseguiu dormir na primeira noite. A cama era confortável, o quarto amplo e silencioso, mas sua mente não parava. Deitado olhando para o teto, via o rosto daquela jovem nas escadas. Alice, a filha do caseiro. Ele se lembrava dela criança, correndo pelos campos, rindo enquanto brincavam de esconde-esconde nos celeiros. Mas aquela mulher que viu hoje não tinha mais aquele brilho nos olhos. Havia cansaço, tristeza e algo mais que ele não conseguia nomear. Por que ela estava trabalhando àquela hora da noite? Por que suas mãos estavam tão machucadas? No sábado pela manhã, Gustavo acordou cedo e saiu para caminhar pela propriedade. O sol mal tinha nascido, mas ele já ouvia movimentos vindos da casa dos caseiros. Aproximou-se discretamente e viu pela janela da cozinha Alice lavando uma pilha enorme de louças, enquanto Antônia, sentada à mesa, bebia café e dava ordens. Mais rápido! Depois você tem que lavar toda a roupa, cuidar do jardim da nossa casa, preparar o almoço e ainda voltar para a casa grande limpar a biblioteca que você deixou pela metade ontem. Alice apenas assentiu, calada, suas mãos mergulhando na água com sabão. Gustavo sentiu algo apertar em seu peito. Aquilo não estava certo. Mais tarde, por volta das 10 horas, ele estava na varanda da casa grande, lendo quando viu Alice no jardim, carregando baldes pesados de água para regar as plantas. O sol já estava forte e ela claramente estava exausta.
Bom dia, Alice, ele chamou, descendo os degraus da varanda. Ela quase derrubou o balde de susto. Senhor Gustavo, bom dia. Desculpa, eu estava só. Você não precisa se desculpar, ele disse gentilmente. Está trabalhando desde cedo? Sim, senhor, tem sempre muito a fazer. Gustavo olhou ao redor. Onde estão seu pai e Dona Antônia? Meu pai foi verificar o gado com o capataz. Dona Antônia está supervisando. Supervisando você, quer dizer. Alice baixou os olhos desconfortável. Venha, Gustavo disse de repente. Vamos tomar um café. Fiz uma cafeteira cheia ali dentro e não vou conseguir beber tudo sozinho. Eu não posso, senhor. Tenho que terminar. Alice, ele interrompeu, sua voz firme, mas gentil. Eu sou o dono desta fazenda e estou pedindo para você parar alguns minutos e tomar um café comigo. Pode? Ela hesitou, olhando nervosa para a casa dos caseiros. Mas algo nos olhos de Gustavo a fez assentir. Só alguns minutos, então. Na cozinha da casa grande, Gustavo serviu 2 xícaras de café e colocou pães e frutas na mesa. Alice sentou na ponta da cadeira, tensa, como se esperasse uma bronca a qualquer momento. Você se lembra de mim? Gustavo perguntou, sentando à frente dela. Alice levantou os olhos, surpresa. Lembro sim, senhor. O senhor vinha aqui quando eu era criança. Brincávamos às vezes. Você me chamava de Guto, ele sorriu. Disse que Gustavo era nome muito comprido. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Alice, o primeiro que ele via desde que chegara. É verdade. O senhor me deixava andar no seu cavalo. O trovão? Ele ainda está aqui? Está. Eu cuido dele. O rosto dela se iluminou um pouco. Ele já está velhinho, mas ainda é forte. Você sempre gostou dos animais, Gustavo observou. Lembro que você chorou quando um passarinho caiu do ninho e o senhor me ajudou a cuidar dele até ele poder voar de novo. Alice completou, a voz suave. Eu lembro disso. Ficaram em silêncio por um momento, um silêncio confortável. Mas então Alice olhou pela janela, viu as horas e se levantou de repente. Preciso voltar ao trabalho, senhor. Dona Antônia vai... Alice! A voz de Antônia explodiu da porta. A mulher tinha surgido do nada, os olhos furiosos. O que você está fazendo aqui dentro? Tem serviço esperando. Eu pedi para ela tomar café comigo, Gustavo disse, sua voz calma, mas com uma ponta de autoridade. Antônia forçou um sorriso falso. Que gentileza a sua, senhor Gustavo. Mas Alice tem responsabilidades. Ela não pode ficar relaxando enquanto tem trabalho acumulado. Relaxando? Gustavo se levantou. Ela está trabalhando desde antes do amanhecer. É o trabalho dela. Antônia respondeu, a voz adocicada, mas os olhos duros. Vamos, Alice, agora. Alice saiu rapidamente, murmurando um com licença para Gustavo. Ele ficou ali, observando as duas se afastarem e não gostou nada do que viu. Antônia agarrou o braço de Alice com força, empurrando-a em direção ao jardim. Nos dias seguintes, a situação se repetiu. Gustavo procurava Alice, conversava com ela, tentava fazê-la pausar um pouco, e toda vez Antônia surgia como uma sombra, chamando a enteada de volta ao trabalho. Na terça-feira, Gustavo estava no estábulo quando ouviu vozes alteradas. Aproximou-se e viu Antônia segurando Alice pelo braço. Você é uma inútil. Olha como deixou essa roupa. Está toda amassada. Antônia sacudiu a jovem. Vai passar tudo de novo. E se reclamar, fica sem jantar. Eu passei direitinho, dona Antônia, eu juro. Está me contrariando? A mão de Antônia se levantou. Dona Antônia! Gustavo saiu de trás do estábulo, sua voz cortante. Preciso falar com Alice sobre os cavalos. Pode liberá-la? Antônia soltou o braço da enteada imediatamente, voltando a usar aquele sorriso falso. Claro, senhor Gustavo. Alice, vá ajudar o patrão. Quando ficaram sozinhos no estábulo, Gustavo virou para Alice. Ela esfregava o braço onde Antônia tinha segurado, e ele viu marcas vermelhas na pele clara. Ela sempre te trata assim? Ele perguntou baixinho. Alice não respondeu, apenas baixou a manga da blusa para cobrir as marcas. Alice, olha para mim. Gustavo esperou até ela levantar os olhos. Isso não está certo. Você sabe disso, não sabe?
É assim há muito tempo, senhor, ela murmurou. Desde que meu pai casou com ela. E meu pai... ele nunca faz nada. Por que você não sai? Você tem 24 anos, é maior de idade. Alice deu um riso amargo. E vou para onde? Não tenho dinheiro, não tenho estudo completo, não tenho nem meus documentos. Dona Antônia guarda tudo trancado. Gustavo sentiu a raiva crescer dentro dele. Ela guarda seus documentos? Seu RG, sua certidão? Alice assentiu. Diz que é para não perder. Mas toda vez que falo em procurar emprego na cidade, ela inventa desculpa de por que eu preciso deles e nunca me dá. Isso é cárcere privado, Gustavo disse, a mandíbula tensa. É minha vida, Alice respondeu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Desculpa, senhor Gustavo. Não devia estar falando isso para o senhor. Não quero dar problema. Você não está dando problema nenhum. Ele deu um passo à frente. Seu instinto era pegar na mão dela, confortá-la, mas se conteve. E se eu te dissesse que você pode mudar isso? Alice o olhou. Aqueles olhos castanhos cheios de dor e esperança misturadas. Como? Vem comigo para a cidade. O silêncio que seguiu foi pesado. Alice arregalou os olhos incrédula. O quê? Vem trabalhar para mim na cidade. Tenho vários negócios. Sempre preciso de gente boa. Você pode estudar, ter sua própria vida, seus próprios documentos, sua liberdade. Gustavo segurou o olhar dela. Você merece mais que isso aqui, Alice. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. O senhor mal me conhece. Por que faria isso? Porque eu vejo você, ele disse simplesmente. E porque eu me lembro da menina que salvou aquele passarinho. Aquela menina merecia voar também. Alice cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Era a primeira vez em anos que alguém a via como ser humano, como alguém com valor. Gustavo deu a ela um lenço limpo. Pensa no que eu disse. Você não precisa decidir agora, mas saiba que a oferta está de pé. Quando Alice saiu do estábulo minutos depois, ainda limpando as lágrimas, Gustavo ficou ali, decidido. Ele não ia embora daquela fazenda até tirar aquela jovem das garras de Antônia. E se precisasse enfrentar a madrasta, o pai omisso, e todo mundo, ele enfrentaria. Naquela noite, Alice mal conseguiu dormir. As palavras de Gustavo ecoavam em sua mente. Vem comigo para a cidade. Seria possível? Ela podia realmente sair dali, ter uma vida própria, mas o medo era maior que a esperança. O que Antônia faria se descobrisse? E seu pai? Ele deixaria? Na quarta-feira pela manhã, Alice estava estendendo roupas no varal quando sentiu uma presença. Virou e deu de cara com Gustavo, que trazia uma xícara de café na mão. Pensei que você pudesse querer, ele disse, oferecendo a xícara. Alice olhou ao redor, nervosa, mas aceitou. Obrigada, senhor. Gustavo, ele corrigiu. Pode me chamar de Gustavo. Ou Guto, como antigamente. Um sorriso tímido surgiu nos lábios dela. Dona Antônia não ia gostar. Dona Antônia não está aqui, ele respondeu, sentando na mureta ao lado do varal. E mesmo que estivesse, eu sou o dono desta fazenda. Posso conversar com quem eu quiser, da forma que eu quiser. Alice tomou um gole do café, saboreando não só a bebida, mas o momento. Era estranho. Pela primeira vez em anos, ela se sentia vista, importante. Pensou no que eu falei? Gustavo perguntou. Não pensei em outra coisa, ela admitiu baixinho. Mas tenho medo. Antônia nunca vai deixar. E meus documentos... Eu vou resolver isso, ele disse com firmeza. Confie em mim. Alice o olhou nos olhos. Havia algo naquele homem que a fazia querer confiar. Mas anos de abuso tinham ensinado a ela que sonhar doía demais. Por que está fazendo isso? Ela perguntou de repente. O senhor, Gustavo, tem uma vida na cidade. Negócios, dinheiro, provavelmente uma namorada bonita. Por que se importa com uma simples caseira? Gustavo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Porque quando eu olho para você, eu vejo coragem. Vejo alguém que passou por tanto, mas não perdeu a gentileza. Você cuida dos animais com carinho, trabalha até cair de cansaço e ainda consegue sorrir quando lembra do passarinho que salvamos. Ele fez uma pausa. E por quê? Eu não consigo parar de pensar em você desde que cheguei aqui.
O coração de Alice disparou. Ela abriu a boca para responder, mas a voz estridente de Antônia cortou o ar. Alice, onde você está? Gustavo se levantou calmamente. Está aqui comigo, dona Antônia. A madrasta surgiu pelo canto da casa, seu rosto contorcido em raiva mal disfarçada. Senhor Gustavo, lamento muito, mas Alice tem obrigações. O almoço precisa ser preparado, a casa grande precisa ser limpa. Alice vai almoçar comigo hoje. Gustavo interrompeu, sua voz educada, mas inflexível. Na casa grande, e depois vou precisar dela para me ajudar com alguns documentos antigos da família que estão no escritório. Antônia abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Mas o trabalho pode esperar. Gustavo ofereceu o braço para Alice. Vamos. Alice pegou o braço dele, tremendo por dentro, e deixou Antônia ali parada, fumegando de raiva. O almoço foi a refeição mais estranha que Alice já teve. Sentada à mesa de jantar da casa grande, comendo comida de verdade em pratos finos, conversando sobre coisas normais com Gustavo. Ele perguntou sobre seus sonhos, seus gostos, o que ela gostaria de estudar se pudesse. Sempre quis fazer enfermagem, ela confessou. Gosto de cuidar das pessoas, dos animais também, mas nunca terminei o ensino médio. Pode terminar na cidade, Gustavo disse. Tem escolas noturnas, e se quiser fazer enfermagem depois eu te ajudo. Por que está sendo tão gentil comigo? Alice perguntou, os olhos marejados. Gustavo esticou a mão sobre a mesa e, hesitante, tocou a dela. Porque você merece gentileza, Alice. E porque eu acho que estou me apaixonando por você. O mundo parou. Alice sentiu o ar faltar. O senhor não pode... Nós somos de mundos diferentes. E daí? Gustavo apertou a mão dela. Você acha que eu me importo com isso? Você é inteligente, forte, linda. Você é mais nobre que qualquer mulher da alta sociedade que eu já conheci. Antônia vai surtar, Alice sussurrou, mas não retirou a mão. Deixa ela surtar. Mas Antônia não apenas surtou, ela planejou. Naquela tarde, enquanto Alice finalmente trabalhava no escritório com Gustavo, organizando papéis antigos, Antônia entrou na casa grande como um furacão. Senhor Gustavo! Ela gritou, a voz cheia de aflição falsa. Preciso falar com o senhor. É urgente. Gustavo e Alice saíram do escritório. O que foi, dona Antônia? É terrível. Não queria ter que contar isso, mas Antônia fingiu secar lágrimas. Sumiu dinheiro da minha casa. R$ 500 que eu tinha guardado. E uma pulseira de ouro da minha mãe. E o que isso tem a ver comigo? Gustavo perguntou impaciente. Antônia olhou para Alice com ódio mal disfarçado. Ela é a única que entra na minha casa. Só pode ter sido ela. O quê? Alice ficou pálida. Eu nunca peguei nada, eu juro. Está me chamando de mentirosa. Antônia avançou. Você roubou de mim. Sempre soube que era má índole. Chega! Gustavo se colocou entre as duas. Dona Antônia, essas são acusações graves. Tem provas? O dinheiro sumiu. A pulseira sumiu. E só ela tem acesso. Eu não peguei nada. Alice chorava. Por favor, acredite em mim. Gustavo olhou para Alice, depois para Antônia. Algo não estava certo. A madrasta estava nervosa demais, suando, evitando olhar direto para ele. Alice, pode nos dar licença um momento? Ele pediu gentilmente. Quando Alice saiu, Gustavo virou para Antônia, sua voz baixa e perigosa. Escuta bem o que vou te dizer. Eu não sei que jogo você está jogando, mas eu não acredito em uma palavra dessa história. Você está tentando sabotar Alice porque percebeu que estou tirando ela de debaixo do seu controle. Antônia tentou protestar, mas ele levantou a mão. Não acabei. Vou investigar isso. E se eu descobrir que você mentiu, que você inventou essa história toda, as consequências vão ser graves. Entendeu? Antônia empalideceu, mas manteve a pose. Não inventei nada. O senhor vai ver que estou certa. Mas quando ela saiu, Gustavo viu algo cair do bolso do avental dela. Um envelope pequeno. Pegou e abriu. Dentro estava um recibo de uma joalheria da cidade, datado de 3 meses atrás. Venda de pulseira de ouro. R$ 700. Gustavo sorriu um sorriso sem humor.
Tinha a prova que precisava. Naquela noite ele procurou Alice nos estábulos, onde ela estava chorando abraçada ao cavalo Trovão. Eu não peguei nada. Ela soluçou quando o viu. Eu juro por tudo que é sagrado. Eu sei. Gustavo mostrou o recibo. Ela vendeu a própria pulseira há 3 meses. Inventou tudo isso para te incriminar. Alice olhou o papel, incrédula. Ela faria isso? Ela está desesperada. Sabe que você está escapando. Gustavo pegou as mãos de Alice. Mas não vou deixar ela vencer. Amanhã vou falar com seu pai, vou contar tudo. E vou te levar comigo para a cidade, Alice. Com ou sem permissão. E se ele não deixar? Você tem 24 anos. Legalmente, não precisa de permissão. Ele aproximou o rosto do dela. Mas precisa querer. Precisa escolher. Alice olhou para aquele homem que tinha surgido na sua vida como um milagre. Pela primeira vez, ela permitiu que a esperança fosse maior que o medo. Eu escolho ir, ela sussurrou. Escolho você. Gustavo sorriu e, devagar, respeitando cada centímetro de espaço dela, aproximou seus lábios dos dela. O beijo foi suave, gentil, cheio de promessas. E pela primeira vez em anos, Alice sentiu que estava voando, como aquele passarinho que salvaram tanto tempo atrás. Mas do lado de fora do estábulo, escondida nas sombras, Antônia viu tudo. E sua raiva era uma coisa viva, pulsante, perigosa. Se Alice achava que ia escapar assim, estava muito enganada. Na manhã de quinta-feira, a tensão na fazenda era palpável. Gustavo acordou decidido. Hoje conversaria com Pedro, revelaria tudo e tiraria Alice dali. Mas quando desceu para o café, encontrou apenas Antônia na cozinha da casa grande. Bom dia, senhor Gustavo, ela disse, a voz melosa demais. Preparei um café reforçado para o senhor. Onde está Alice? Ele perguntou direto, sem rodeios. Está doente. Passou a noite com febre. Deixei ela de repouso. Gustavo não acreditou em uma palavra. Vou visitá-la então. Não acho uma boa ideia, senhor. Pode ser contagioso. Dona Antônia. Gustavo virou, seus olhos duros. Saia da frente. A máscara de Antônia caiu por um segundo, revelando puro ódio, mas ela se afastou. Gustavo foi direto para a casa dos caseiros. Bateu na porta. Ninguém atendeu. Tentou abrir. Estava trancada. Alice, ele chamou. Alice, você está aí? Gustavo? A voz dela veio fraca de dentro. Estou trancada. Antônia trancou por fora. A raiva explodiu dentro dele. Gustavo arrebentou a fechadura com um chute forte. Subiu as escadas e encontrou Alice no quarto minúsculo, a porta também trancada. Mais um chute e a porta cedeu. Alice estava sentada na cama, o rosto marcado por lágrimas. Ela me trancou de madrugada. Disse que eu não ia estragar tudo o que ela construiu aqui. Gustavo a puxou para um abraço. Acabou. Hoje mesmo a gente sai daqui. Meus documentos... Vamos encontrá-los agora. Desceram e Gustavo foi direto ao quarto de Pedro e Antônia. Começou a revirar gavetas, armários. Antônia chegou correndo, gritando. O que o senhor pensa que está fazendo? Isso é invasão. Invasão é prender alguém em um quarto. Gustavo rebateu. Onde estão os documentos de Alice? Não sei do que está falando. Mentirosa! Alice gritou, encontrando coragem. Você sempre soube. Você guardou para me manter presa aqui. Foi quando Gustavo viu a caixa de sapatos que Alice tinha mencionado antes, no alto do armário. Pegou e abriu. Dentro estavam o RG e a certidão de nascimento de Alice, junto com aquele caderno de anotações. Isso é... Ele começou a folhear o caderno, os olhos arregalando. Dona Antônia, esses valores... Você está desviando dinheiro da fazenda há anos. Antônia ficou branca. Isso não é nada, são só anotações. São recibos falsos. Gustavo estava lendo rápido. Mantimentos que custavam R$100, você anotava como 300. Reformas que nunca aconteceram. Compras inventadas. Ele olhou para ela com nojo. Você roubou milhares de reais da minha família. Eu merecia esse dinheiro! Antônia explodiu, perdendo completamente o controle. Eu que cuido desta fazenda. Eu que trabalho. Aquela ali não faz nada direito. Aquela ali tem nome, Gustavo gritou de volta. E quem não faz nada é você.
Alice faz todo o trabalho enquanto você fica sentada roubando e maltratando. Foi quando Pedro entrou vindo do campo. O que está acontecendo aqui? Pedro, seu patrão, enlouqueceu. Está acusando a gente de... Antônia tentou correr para o marido, mas Gustavo a interrompeu. Senhor Pedro, preciso conversar com o senhor, agora. Na sala, Gustavo colocou o caderno na frente do caseiro. O senhor sabia disso? Pedro olhou as anotações, empalidecendo. Meu Deus! Antônia, isso é verdade? Pedro, deixa eu explicar. Tem mais. Gustavo continuou implacável. Ela prende Alice em quartos, escondeu os documentos da própria enteada para impedir que ela saísse daqui. Explora a moça há anos, fazendo ela trabalhar sem parar, sem descanso, sem pagamento. Ele olhou direto para Pedro. E o senhor sabia de tudo isso, não sabia? Pedro baixou a cabeça, incapaz de encarar a filha. Pai? Alice sussurrou a voz quebrada. Fala alguma coisa. Eu achei que era pelo seu bem, Pedro murmurou. Antônia dizia que você precisava aprender a trabalhar, a ser forte. Aprender a trabalhar? Alice gritou, anos de dor explodindo. Eu trabalho desde os 15 anos como escrava. Acordo antes do sol, durmo depois da meia-noite. Minhas mãos sangram, minhas costas doem, eu não tenho vida. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. E o senhor nunca me defendeu, nem uma vez. Alice, o senhor nem me chama de filha mais. Eu sou só mais uma empregada para vocês. Ela virou para Gustavo, a voz firme apesar das lágrimas. Quero ir embora. Hoje, agora. Você não vai a lugar nenhum. Antônia avançou, mas Gustavo se colocou na frente. Ela vai sim, e vocês dois têm duas opções. Sua voz era de gelo. Primeira, aceitam isso em paz, devolvem todo o dinheiro roubado, e eu deixo vocês continuarem como caseiros até eu decidir o que fazer. Segunda, eu chamo a polícia agora mesmo, registro tudo isso, denuncio por roubo, cárcere privado e abuso, e vocês perdem não só o emprego, mas a liberdade. O silêncio foi ensurdecedor. Pedro, Antônia tentou segurar o marido. Faz alguma coisa, ela é sua filha. Exatamente, Pedro disse, e pela primeira vez em anos, sua voz tinha firmeza. Ela é minha filha, e eu falhei com ela. Ele olhou para Alice, os olhos vermelhos. Me desculpa, filha, por tudo, por cada dia que eu fui covarde. Por cada vez que te deixei sofrer e não fiz nada. Ele virou para Gustavo. Leva ela, senhor Gustavo. Me promete que vai cuidar dela direito. Eu prometo. Não, Antônia berrou. Eu não aceito isso. Ela vai viver. Alice interrompeu, erguendo o queixo. Pela primeira vez na vida, eu vou viver de verdade. Gustavo pegou a mão dela. Vamos arrumar suas coisas. No quarto minúsculo, Alice não tinha muita coisa. Algumas roupas velhas, um livro surrado, uma foto dela com a mãe que tinha morrido quando ela era pequena. Gustavo ajudou a colocar tudo em uma mala pequena. Tem algo mais que você queira levar? Ele perguntou. Alice olhou ao redor do quarto que tinha sido sua prisão por tanto tempo. Não, aqui não tem mais nada para mim. Ao descerem, encontraram Pedro na sala, segurando algo. Alice, espera. Ele estendeu um envelope amarelado. Sua mãe deixou isso para você antes de morrer. Antônia escondeu. Eu só descobri hoje de manhã quando estava procurando uma coisa no armário. Alice pegou o envelope com mãos trêmulas e abriu. Dentro havia uma carta escrita à mão. Ela começou a ler, e as lágrimas vieram antes mesmo de terminar a primeira linha. Minha querida Alice, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. Mas quero que você saiba que você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você tem um coração enorme, minha filha. Não deixa ninguém apagar isso. Não deixa ninguém te fazer acreditar que você vale menos que qualquer pessoa. Você merece ser feliz. Merece amor. Merece voar alto. Pedi para o seu pai nunca deixar ninguém te maltratar. Nunca deixar que te fizessem se sentir pequena. Espero que ele tenha cumprido essa promessa. Viva, minha filha. Viva forte. Viva livre. Viva feliz.
Com todo o meu amor eterno, mamãe. Alice apertou a carta contra o peito, soluçando. Pedro também chorava. Eu quebrei a promessa que fiz para ela, ele disse. Mas não vou quebrar essa última. Vai, filha. Vai ser feliz. É o mínimo que você merece. Alice abraçou o pai. Um abraço apertado e dolorido, cheio de perdão e despedida. Cuida do trovão para mim? Cuido. Prometo. Gustavo esperou respeitosamente, depois conduziu Alice para fora. Antônia estava na varanda, os braços cruzados, derrotada, mas ainda cheia de veneno. Você vai se arrepender, ela cuspiu para Alice. Você não é nada sem mim. Não sabe fazer nada. Alice parou, virou, e pela primeira vez olhou a madrasta de igual para igual. Eu sei fazer tudo, porque você me ensinou. Mas agora eu vou fazer para mim, não para você. E isso faz toda a diferença. Ela virou as costas e não olhou mais. O sol estava se pondo quando Gustavo e Alice terminaram de arrumar tudo. Ele olhou para ela, viu o cansaço misturado com esperança em seus olhos e tomou uma decisão. Vamos dormir aqui hoje, ele disse apontando para a casa grande. Você não volta mais para aquela casa. Alice hesitou. Mas não seria apropriado. Tem 12 quartos aqui. Gustavo sorriu gentilmente. Você escolhe qualquer um, mas hoje você dorme em uma cama de verdade, em um quarto digno, como sempre deveria ter sido. Naquela noite Alice tomou um banho longo, deixando a água quente levar anos de cansaço. Vestiu uma roupa limpa e desceu para jantar. Gustavo tinha preparado uma mesa simples, mas bonita, com velas e comida de verdade. Não sabia que você cozinhava, Alice disse surpresa. Aprendi quando morei sozinho na faculdade, ele respondeu, puxando a cadeira para ela. Não sou nenhum chefe, mas me viro. Jantaram conversando sobre tudo e nada. Sobre a cidade, sobre os planos de Alice, sobre sonhos antigos. E pela primeira vez, Alice se sentiu leve, livre. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse quando terminaram de comer. Qualquer coisa. Por que eu? Você poderia ter qualquer mulher. Mulheres bonitas, ricas, educadas. Sua voz falhou. Por que escolher uma moça simples do interior, sem estudo, sem nada? Gustavo se levantou, rodeou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Pegou suas mãos calejadas entre as dele. Alice, você tem tudo. Tem um coração que cuida de passarinhos feridos e cavalos velhos. Tem uma força que sobreviveu a anos de abuso sem perder a gentileza. Tem olhos que enxergam beleza mesmo no meio da dor. Ele trouxe as mãos dela aos lábios, beijando cada um dos calos. E essas mãos? Essas mãos que você acha que são feias porque trabalharam demais? Para mim são as mais lindas do mundo, porque mostram quem você realmente é. Uma guerreira. Alice chorou, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Eu te amo, ela sussurrou. Acho que desde aquele dia que você chegou e realmente me viu. Eu também te amo. Gustavo respondeu, se levantando e puxando ela para seus braços. E vou passar o resto da vida te mostrando o quanto. O beijo que vieram foi diferente do primeiro. Não era gentil e hesitante. Era profundo, apaixonado, cheio de promessas e futuro. Quando se separaram, estavam ambos sem fôlego. Fica comigo essa noite, Alice pediu baixinho. Não quero dormir sozinha. Não essa última noite aqui. Gustavo sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Fica comigo todo dia, não só essa noite. Subiram juntos. Gustavo respeitou cada limite, cada hesitação, e quando Alice finalmente se deitou nos braços dele, pela primeira vez em anos, ela dormiu profundamente, sem medo, sem pesadelos. Apenas paz. Na manhã de sexta-feira, Alice acordou com o sol entrando pela janela enorme do quarto. Por um momento se assustou, até lembrar onde estava. Gustavo já tinha levantado e deixado uma rosa no travesseiro ao lado dela, com um bilhete. Bom dia, meu amor. Café esperando lá embaixo. Ela sorriu, abraçou a rosa e desceu. Na cozinha, Gustavo tinha preparado um café da manhã completo. Pronta para sua nova vida? Ele perguntou. Mais do que pronta. Depois do café, foram buscar a mala de Alice. Na saída,
Pedro estava esperando. Ele tinha os olhos vermelhos como se não tivesse dormido. Filha, ele começou, a voz embargada. Eu sei que não mereço seu perdão, mas quero que saiba que eu vou passar o resto da vida me arrependendo de ter sido covarde. Ele estendeu um envelope. Aqui tem o dinheiro que consegui juntar nesses anos. Não é muito, mas quero que você tenha para começar sua vida nova. Alice pegou o envelope, depois abraçou o pai. Eu te perdoo, pai, e vou te ligar quando estiver instalada na cidade. Por favor, liga. Eu preciso saber que você está bem. Antônia não apareceu para se despedir. Estava trancada no quarto, derrotada e furiosa. E Alice não se importou. Aquela mulher não merecia nem mais um segundo do seu pensamento. Antes de entrar no carro, Alice pediu para ir ao estábulo. Trovão estava lá, o cavalo velho que tinha sido seu amigo silencioso durante tantos anos de sofrimento. Oi, meu velho, ela sussurrou, abraçando o pescoço dele. Vou sentir sua falta, mas prometo que volto para te visitar. O cavalo relinchando baixinho como se entendesse. Alice beijou a testa dele e se afastou. Gustavo já estava no carro, o motor ligado. Alice entrou, colocou o cinto e olhou pela última vez para a fazenda. Aquele lugar tinha sido sua prisão, mas agora seria apenas memória. Pronta? Gustavo perguntou, pegando a mão dela. Pronta. Eles pegaram a estrada. Alice abriu a janela e deixou o vento bagunçar seus cabelos. Sentiu o sol no rosto, o cheiro de liberdade, o gosto de futuro. Gustavo dirigia com uma mão, a outra entrelaçada na dela, e Alice olhou para aquele homem que tinha aparecido na sua vida como um anjo. O que você está pensando? Ele perguntou sorrindo. Que eu sou livre, ela respondeu, os olhos brilhando. Pela primeira vez na vida eu sou realmente livre. A cidade apareceu no horizonte 2 horas depois. Prédios altos, movimento, vida. Gustavo tinha um apartamento lindo no centro, com vista para a praça principal. Quando chegaram, ele mostrou tudo para ela. Esse quarto aqui é seu, ele disse, abrindo uma porta. Mas se quiser, pode dividir o meu. Alice sorriu. Acho que prefiro dividir o seu. Nos dias seguintes, a vida de Alice mudou completamente. Gustavo a matriculou em um curso para terminar o ensino médio. Conseguiu um emprego para ela em uma clínica veterinária, onde ela podia cuidar de animais. Providenciou novos documentos, roupas novas, uma vida nova. Mas a melhor parte eram as pequenas coisas. Acordar sem medo, tomar café sem pressa, estudar à noite, caminhar na praça de mãos dadas com Gustavo, conversar com o pai por telefone toda semana, reconstruindo aquela relação. Fazer amigos, sorrir sem motivo. 6 meses depois, Alice estava terminando seu último dia de aula para completar o ensino médio quando Gustavo apareceu na porta da escola, segurando um buquê de flores. O que está fazendo aqui? Ela perguntou, surpresa e feliz. Vim buscar minha namorada no último dia de aula. Ele sorriu. E vim te contar uma novidade. Que novidade? Você passou no vestibular. Enfermagem. Começa semestre que vem. Alice gritou. Pulou nos braços dele. E ali, no meio da rua, cercados de gente, eles se beijaram como se fossem os únicos no mundo. 1 ano depois, Alice voltou à fazenda. Mas dessa vez, não como prisioneira, como visitante. Pedro tinha se separado de Antônia, que tinha ido embora da cidade. Ele estava mais leve, mais presente, tentando ser o pai que sempre deveria ter sido. Alice foi direto ao estábulo. Trovão estava lá, mais velho, mas ainda forte. Ela abraçou o cavalo, sussurrou segredos antigos e chorou lágrimas de gratidão, porque ela tinha sobrevivido. Tinha voado, como aquele passarinho de tantos anos atrás. Gustavo apareceu atrás dela, abraçou sua cintura e sussurrou em seu ouvido. Pronta para ir para casa? Alice virou e beijou o homem que tinha salvado não ela, mas dado a ela as ferramentas para se salvar. Pronta. E enquanto o carro se afastava da fazenda, Alice olhou pela janela mais uma vez, mas não com tristeza, com gratidão, porque daquele lugar de dor ela tinha aprendido a ser forte e agora finalmente tinha aprendido a ser feliz. A Cinderela do interior tinha encontrado não só seu príncipe, tinha encontrado a si mesma
E isso, no final, era a verdadeira magia.